Hoje, estamos tendo a alegria de receber um casal muito especial. E nós queremos saudar aqui no Bíblia Fácil o pastor Levi e a sua esposa Giane. Eles são pais de um casal de filhos, trabalham aqui em Campinas, São Paulo, e foram convidados para estar conosco. Pastor Levi, Giane, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. É um prazer poder estar presente, participando desse programa Bíblia Fácil. É uma alegria muito grande poder estar com vocês e contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Aqui está um grupo de 10 pessoas muito especiais que têm ao longo dessas semanas estudado a palavra de Deus conosco, e lindas histórias têm sido contadas aqui a respeito do poder de Deus e dos planos que Ele tem em nossa vida. E nós sabemos que vocês possuem uma história muito bonita e obrigado por terem vindo partilhar com os nossos amigos. Pastor Levi, como foi a sua experiência de conversão e de conhecimento de Jesus? Eu nasci num lar evangélico batista. Meus pais, desde pequeno, já nos conduziram à palavra de Deus. E eu fui crescendo numa família batista. E essa foi toda a minha existência. Eu nasci e cresci no lar batista. Ok. Giane, como foi a sua experiência com Jesus? Eu nasci em uma família católica e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida aos 17 anos de idade, em uma igreja batista. E após essa experiência com Cristo, eu preguei o Evangelho e levei toda a minha família também para a Igreja Batista. Vocês se conheceram, então, foi na Igreja Batista? Nós nos conhecemos na Igreja Batista e principalmente fazendo seminário. Foi no teológico, que nós nos conhecemos ali. Eu já estava estudando e depois Giane chegou para começar o curso de teologia. Ela também fez o curso de teologia, ela é formada em teologia. Então vocês fizeram um seminário teológico e você foi chamado então para o ministério. Isso, depois de terminar o seminário teológico, fui chamado para o ministério e comecei a pastorear uma igreja batista. Por quantos anos, pastor Levi, o senhor atuou como pastor? Eu pastoreei uma igreja batista por 15 anos. E o que aconteceu que levou você a um estudo mais profundo da palavra de Deus e algumas mudanças radicais na vida de vocês? No ano de 2006, nós fomos transferidos para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu desejava fazer o meu curso de convalidação, que é o reconhecimento pelo MEC do curso de teologia. E uma faculdade mais próxima nossa, batista, era em São Paulo, a faculdade teológica. E a questão do ministério, muito trabalho, todas as atividades, eu fui adiando esse projeto. E no ano de 2009, eu soube que no UNASP, Engenheiro Coelho, havia o curso de convalidação. Então colocamos os nossos documentos, todo o nosso currículo para ser avaliado e fomos aceitos para fazer o curso de convalidação no UNASP, Engenheiro Coelho. Como foi, Giane, esse primeiro contato com a instituição de uma igreja adventista, uma igreja da qual vocês não eram membros, não pertenciam? Esse contato que o pastor Levi falou já foi um pouco posterior ao primeiro contato, certo, que foi com a escola adventista, através da escola adventista na cidade onde morávamos, a cidade de Mogi Guaçu, onde matriculamos os nossos filhos. Sim. Então, o primeiro contato foi ali. E, posteriormente, aqui com o UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E nós procuramos ali o campus unicamente com o intuito, com o desejo de ter algo a mais no nosso currículo, né? Então, nós buscamos simplesmente uma convalidação. Exatamente, regularizar a nossa situação junto ao MEC. Foi o único motivo de vir ao campus. E o que aconteceu nesse processo de convalidação? Nesse processo de convalidação, a gente vai falar porque ela foi primeiro. Nós estávamos planejados para começarmos juntos o curso, mas por mudança de uma data
num projeto que eu estava desenvolvendo na Igreja Batista. Eu não pude vir a primeira semana, e ela veio, e ela pode contar melhor como foi essa experiência em primeiro lugar. Ok. Quando eu cheguei aqui, meu esposo me deixou e eu fiquei sozinha, não conhecia ninguém, e era uma sala bem homogênea, era uma sala de 75 pastores adventistas. E eu era a única pessoa que não era adventista. E foi interessante quando começamos a estudar a palavra de Deus. Eu simplesmente pensei que iria rever alguns temas. E qual foi o meu choque quando textos da palavra de Deus foram abertos e eu fui conhecendo de uma forma diferente, de uma maneira que nunca havia escutado falar. E aquilo me trouxe uma profunda crise. Eu tive vontade de voltar, de sair daquela sala de aula, de parar aquele curso. Eu tive vontade de abandonar, porque todas as vezes que nós nos deparamos com algo que gera crise, que nos tira da comodidade, nós temos vontade de fugir, nós temos vontade de correr. E essa foi a minha vontade. Havia no início um pensamento até em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era o conceito de ser uma seita. Então, havia aquele medo de estar se aproximando de algo que poderia trazer malefícios. Não é? Então, quando nós fomos nos aprofundando, eu fui me aprofundando ali e ouvindo aqueles textos, aquelas coisas todas que eram explicadas de uma maneira que eu nunca havia escutado daquela forma. E o que mais me surpreendia, a coerência em relação à palavra de Deus, a maneira como era ensinado o contexto geral, aquilo ia me trazendo intranquilidade. E eu me lembro de uma certa vez que eu saí da sala de aula. Eu tive vontade de ir embora e eu procurei um lugarzinho para orar a Deus. E eu disse: Deus, o que é isso? Deus, o que está acontecendo? O que esse povo está ensinando, Senhor? Eu nunca escutei falar dessa forma, Senhor. E eu comecei a clamar a Deus e comecei a questionar sobre princípios e crenças que eu trazia no meu coração. E eu falei: Deus, o maior sinal da volta de Jesus não é, Senhor, o grande avivamento que vai haver no Brasil? Porque esse era um ponto que eu acreditava. A adoração. Tudo tinha a ver com adoração. Tudo convergia para a adoração. Esse era o ponto em que eu buscava na minha vida. E quando eu clamava a Deus assim, eu ouvi muito nitidamente uma voz na minha mente e no meu coração: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E aquela intranquilidade, aquela angústia no coração cedeu, e uma paz muito grande encheu o meu coração. Então eu voltei para a sala de aula. E quando eu me sentei, o professor estava terminando aquela exposição com o seguinte tema. Ele dizia a seguinte coisa: o sábado é o dia mais importante de todos, porque o sábado é a oportunidade que nós temos de experimentar aqui na terra o clima celestial, porque no céu a adoração a Deus não cessa. No céu a adoração a Deus é ininterrupta. E aqui existe uma coisa chamada fuso horário. Então, quando chega a sexta-feira, onde há adoradores do Senhor, cada país experimenta em tempos diferentes o pôr do sol, experimenta a entrada do sábado. E esses adoradores, eles cessam tudo. Eles param o trabalho, eles param os estudos, eles param de pensar nos seus problemas, nas suas crises, nas suas dificuldades, e eles começam a adorar a Deus. Então, de sábado em sábado, acontece 24 horas de louvor e adoração. Eu percebo que a doutrina do sábado foi uma que chamou muito a sua atenção. Pastor Levi, com o senhor foi a mesma experiência ou teve um outro tema que foi muito chocante também para o senhor descobrir? Olha, o sábado foi um tema que eu tinha expectativa de aprender mais,
mas isso não me trazia, assim, interesse naquele momento. Nesse momento eu queria falar um pouco dessa primeira semana, que terminou na sexta-feira, as aulas, e eu vim buscá-la aqui no campus. E quando eu cheguei, ela veio no corredor, ela estava interna ali naquele local, e quando eu olhei para o rosto da Jeane, ela vinha com uma alegria muito grande, havia algo diferente. Eu disse: Jeane, você está diferente. Ela disse: não, é porque está muito bom, os temas estão sendo muito agradáveis, mas há alguma coisa diferente em você. E ela, naquele momento, ela não compartilhou a experiência que ela estava vivendo nesta primeira semana. Então eu comecei a fazer a primeira semana minha, né? Já era a segunda semana dela, fomos até a terceira semana, e na terceira semana o pastor Paroski, que ia ministrar aquela matéria no Evangelho de João, e durante toda aquela ministração, no final ele falou, depois disse: olha, eu queria falar com vocês após terminar a prova, tudo mais. E após aquele momento ele chegou conosco e perguntou como é que foi a semana, como é que foi o curso, e nós falamos que foi muito bom a experiência, a convivência que nós tivemos com os pastores adventistas, com a universidade. Havia um clima de muita harmonia, muita receptividade, as pessoas eram muito simpáticas, muito amigas, não havia nenhuma cobrança, sendo nós batistas, de cobrar alguma coisa de nós, mas havia um clima de muita harmonia, muita cordialidade entre os pastores, entre as pessoas ali, em todos os locais que nós íamos, e nós nos sentimos muito bem recebidos, e nós estávamos muito confortáveis ali, naquela semana. E o pastor Paroski perguntou se ele poderia fazer uma visita à nossa casa, e nós falamos que ele era bem-vindo. E ele foi à nossa casa e tivemos um momento agradável ali. Ele foi juntamente com a sua esposa, e no final ele perguntou se nós desejaríamos estudar a Bíblia com ele. E a minha esposa, ela disse assim: sim, nós queremos. E eu fiquei assim um pouco cuidadoso, né? Não sabia o que estava acontecendo. E ao final, quando ele saiu de casa, eu perguntei para a Jeane: mas Jeane, o que é que você fez? Você sabe que o pastor Paroski é um pastor adventista, eu sou um pastor batista, nós vamos começar a estudar a Bíblia, e vai chegar um ponto que nós não vamos concordar em doutrinas que são distintivas. E naquele momento ela conversou comigo, eu queria que ela falasse um pouco daquilo que ela conversou. Eu disse para ele assim: querido, o pastor Paroski com certeza é um homem muito preparado, é um homem que sabe muito, mas você já parou para pensar que você pode ter sido escolhido por Deus para ensinar alguma coisinha para este homem? E naquele momento eu trabalhei com algo que era a vaidade masculina. Então naquele momento ele, acalmou e disse: quem sabe, pode ser. E com esse argumento, ele então concordou de uma forma mais amigável de participar dos estudos, porque eu queria demais aqueles estudos. Aquela experiência que eu havia vivenciado naquelas semanas no NASP, me fez entender que tinha algo que eu não conhecia, que eu precisava conhecer. Aí ele começou a frequentar a casa de vocês, começaram os estudos, e quando é que chegou esse momento que as doutrinas começaram a divergir? Cada tema que nós escolhíamos, não era ele que dizia: não, vamos estudar esse tema. Ele perguntava: qual o tema que vocês querem estudar? E também nesse momento a gente disse: o sábado. Nós queremos estudar sobre o sábado. E aí nós começamos a estudar. E tivemos 3 terça-feiras, que era o dia que nós escolhemos para ele poder estar conosco, e o dia que ele podia também. Durante 3 terça-feiras, nós estudamos só sobre o sábado. E uma condição eu coloquei para ele naquele primeiro estudo: pastor Paroski, nós vamos ter só a Bíblia e nenhum outro livro para nós estudarmos. Nós vamos investigar na Bíblia todos os temas. E nós começamos a fazer isso. Ele trazia o esboço dos versículos, tudo aquilo que ele
estava querendo compartilhar, e nós íamos na Bíblia, viajando na Bíblia, em todos os textos, fazendo perguntas, indo para o grego, para o hebraico, e tentando ir para as origens. E quando ele saía de casa, eu sempre dizia: pastor, me dê esse esboço, que eu quero conferir melhor. Eu anotava alguns textos, mas não anotava todos, porque a gente estava estudando aqueles temas, e ele dava aquele esboço, e ele saía, e nós voltávamos de todos aqueles textos, e começávamos de novo a investigar, e indo para outros textos também, fazendo comparação, texto com texto, e a gente, ao final daquilo, a gente entendia que estava tudo de acordo com a palavra, aqueles temas que ele havia compartilhado conosco, e aquilo nos impressionava muito. Agora, pastor, algo começou a acontecer, porque eu prontamente abri o meu coração para aquilo que eu estava vendo. Foi um choque muito grande ao me deparar com todos aqueles textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não sendo estudado isoladamente, mas com o contexto, e eu abri o meu coração para aquilo que estava sendo ensinado. E aconteceu que nós começamos a ter dificuldades no nosso relacionamento conjugal, porque era um pastor batista, estudando e tendo conflito com a sua própria esposa. E ele começou a dizer: mas como você pode permitir isso acontecer assim, de uma forma tão fácil? E ele dizia assim: não toca no assunto comigo. Então nós fizemos um acordo. Ele não queria que eu conversasse com ele sobre o assunto, porque ele se sentia pressionado. E eu louvo a Deus porque ele não desistiu dos estudos, ele não desistiu de estudar. Mas eu comecei a querer guardar o sábado. Agora, como guardar o sábado? Eu não sabia como. Eu queria ir para a igreja dia de sábado. Eu comecei a ir para algumas cidades, outras cidades, porque na minha cidade muita gente não me conhecia. Então eu comecei a ir para outras cidades procurando igreja para poder frequentar. E eu comecei a acordar às madrugadas, eu não dormia mais. Eu ficava orando, e eram madrugadas que eu ficava chorando, falando com Deus, porque um conflito muito grande havia se instaurado na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida espiritual. E quando é que veio a decisão? Não, eu preciso tomar uma decisão e eu vou mudar de vida. Esses temas estavam mexendo comigo. Eu via que não havia como esses temas estarem fora da palavra, porque eu conferia tema e textos, e eu via que tudo estava de acordo com a palavra. Mas havia uma coisa muito forte em mim, que era a tradição. Eu nasci num lar batista, havia todo um contexto, família. Eu sou o único pastor da minha família. O orgulho dos meus pais de ter um pastor. E eu pensava em tudo isso, nos meus amigos, em todo o contexto que eu vivia. Mas chegou uma noite que eu também não conseguia mais também dormir. Era eu que já me levantava de madrugada, ia para a palavra e começava a dizer: Deus, aonde o Senhor quer me levar? E Deus falava ao meu coração. Mas uma noite, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, eu disse assim: Senhor, eu quero ir na Tua palavra. Eu sempre estudava por temas. Eu quero que Tu me leves a um texto, para que eu leia e o Senhor possa me falar aquilo que está trazendo conflito ao meu coração, acerca do sábado, acerca de várias doutrinas que não são compatíveis com aquilo que eu tenho aprendido até hoje. E Deus me levou lá no Salmo 119, foi o texto que eu abri naquela madrugada, a madrugada que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E Deus me levou lá no Salmo 119, e quando eu cheguei no Salmo 119, já havia lido o Salmo 119 muitas vezes, mas nunca nessa perspectiva que Deus me levou naquela noite. E eu comecei a ler o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia,
176 versículos. E eu li o verso 1. E o verso 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho que andam na lei do Senhor. E eu fui lendo, e eu fui grifando cada texto que falava sobre lei, sobre mandamentos, sobre preceitos, sobre juízos de Deus, e eu fui colocando, pautando alguns. O verso 4 diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. E eu fui indo no texto, e o verso 6 diz: então não terei que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. E aí eu fui grifando esses textos. Aí o verso 135, eu grifei vários, aqui está grifado na minha Bíblia, e eu estava, naquela noite, começou a cair lágrimas em cima da Bíblia, porque eu não me continha, podendo ver aqueles textos, e vendo a excelência da lei de Deus. Como Deus, em toda a Bíblia, Ele separa o maior salmo da Bíblia, para falar da excelência da sua lei, e de obediência aos seus mandamentos. E aquilo foi algo que impactou a minha vida. E naquela noite eu disse: Senhor, eu não posso mais deixar de obedecer a tua palavra. Eu quero obedecê-la completamente, toda. Eu quero cumprir todos os teus mandamentos. Tudo aquilo que o Senhor ordenou, eu quero cumprir. E veio uma palavra no meu coração, Deus falando: importa agradar a Deus do que agradar a homens. E aquilo trouxe paz ao meu coração, mas trouxe alegria. Tomar essa decisão não era fácil. Eu me lembro que a partir desse momento, então, começamos a orar juntos e a pedir sinais e maravilhas de Deus. E cada semana Deus confirmava. Mas quando chegou realmente a hora da decisão, nós precisávamos deixar tudo, deixar completamente, romper com a nossa vida. E eu me lembro que o meu esposo olhou para mim e disse: você entende o que significa isso? Você entende que no mês seguinte que tomarmos essa decisão, nós não vamos mais ter casa para morar, porque a nossa casa pertence à igreja. Nós não vamos mais ter salário no mês seguinte, porque o nosso salário vem da igreja. Nós não vamos mais ter amigos, porque os nossos amigos vão falar de nós. Nós não vamos mais ter reputação, porque eles vão falar todo tipo de coisas a nosso respeito. E ele olhou para mim e disse: o que vamos fazer? Eu disse: eu não sei, mas você consegue continuar como um pastor batista, como sempre você fez, sem obedecer, sem olhar para tudo aquilo que Deus revelou para você de uma forma maravilhosa? Ele disse: não. Então, pastor, neste momento nós nos ajoelhamos, nós oramos a Deus e nós entendemos que havia chegado a hora de obedecer a Deus. E esse rompimento, pastor, com a organização, como que ele aconteceu? Foi um momento muito difícil, porque um pastor, ele ama as suas ovelhas, ele tem um carinho por cada ovelha, mas naquele momento, havia no meu coração o desejo de obedecer a Deus, e eu entendia que Deus estava conduzindo todo aquele processo, Deus estava me levando àquele momento, e eu precisava agora saber que Ele me daria a direção do que eu deveria fazer, a maneira como eu deveria agir. Então orei muito a Deus juntamente com a minha esposa, e diante de Deus nós tomamos a decisão que eu entregaria o meu pastorado na igreja batista. E numa noite, no domingo,
eu entendia que toda a igreja deveria saber da minha decisão, porque não havia nenhum conflito com a liderança, não era nada pessoal com ninguém, nem com a denominação, não havia nenhum impedimento meu diante da denominação, mas havia uma decisão que eu havia tomado diante de Deus, diante da sua palavra, e que eu precisava obedecer os seus mandamentos. Então, numa noite, eu preguei um sermão que dizia que Deus nos conduz a toda a verdade. Eu fui falando de homens de Deus na história, na reforma, os pré-reformadores, que eles, diante da palavra, eles tiveram que tomar uma decisão diante de Deus. E eu fui depois trazendo os discípulos de Jesus também, que cada um deles tiveram que tomar uma decisão de seguir a Jesus. E eu compartilhei com a igreja que Deus, naquele período, me levou a buscar mais na palavra, e Deus me conduziu a novas verdades, verdades que eu não conhecia, e que Deus falou ao meu coração, e que diante da palavra de Deus, diante de tudo aquilo que Deus estava me direcionando, eu estava pedindo a minha exoneração do cargo de pastor, e eu deixaria aquela igreja, e Deus estaria me conduzindo. A partir daquele momento Ele conduziria a mim, a minha família e o meu ministério, e Deus nos conduziu de uma maneira muito maravilhosa, e Deus foi direcionando cada passo que nós deveríamos dar. Deus colocou pessoas no momento certo em nossa vida. O pastor Osmar Reis e a Deise Reis foram pessoas assim, muito usadas por Deus, para nos orientar, para nos conduzir. O pastor Paroski, nós temos tantas pessoas que Deus colocou no momento certo, na situação que nós estávamos vivendo, para que Ele nos conduzisse à decisão que nós estávamos tomando. E Deus tem sido conosco. Nós temos tido a alegria da presença do Senhor, depois da decisão, tudo aquilo que nós passamos do processo. Nós passamos 2 anos no NASP, terminando a convalidação e também fazendo algumas matérias distintivas. E esse tempo foi um tempo muito gostoso também, juntamente com a minha família, e Deus tem nos conduzido até aqui. Hoje eu sou um pastor adventista do 7º dia, estou trabalhando na cidade de Campinas, no distrito Jardim Londres, associado ao pastor Leonício, e tem sido um prazer muito grande, como Deus conduz cada momento na nossa vida. E eu queria dizer para você que está nessa segunda etapa do Bíblia Fácil, eu sei que Deus também tem conduzido você através da sua palavra, e você tem tomado decisões diante de Deus, como nós tomamos, e cada um de nós precisa tomar uma decisão diante do Senhor, diante da sua palavra, porque ela é fiel. E quando nós tomamos as decisões pautados na palavra, em obediência a Deus, creia que Deus vai te conduzir em cada passo que você der. Ele não vai te desamparar, Ele vai ser contigo, Ele vai te levar aonde Ele quer te levar, e você vai ser uma bênção nas mãos dEle. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Às vezes vem temores no coração, vem dúvidas, mas quando o amor de Deus, ele vem no nosso coração, nós temos coragem para decidir, e essa coragem é que agrada o coração de Deus. Pastor Levi, muito obrigado por compartilhar a sua história conosco, a sua esposa, muito obrigado por sua presença aqui. E eu tinha, Giane, para você uma última pergunta. Olhando para trás agora, desde daquela semana da convalidação, dos primeiros contatos, com tudo que vocês passaram, se você tivesse que avaliar tudo hoje, você faria o mesmo caminho novamente? Exatamente o mesmo caminho. Sabe, eu me sinto a pessoa mais feliz deste mundo.
Com certeza, nós tivemos lutas, nós choramos, nós tivemos dificuldades, mas ficou a certeza e a convicção do profundo e imenso amor de Deus. Poder obedecer ao Senhor, poder guardar os santos mandamentos de Deus, poder viver o santo sábado do Senhor na sua excelência, é um profundo, é um maravilhoso presente. Vale a pena, vale a pena. Muito obrigado, casal, por ter estado conosco. E o bonito dessa experiência que eu queria ressaltar para vocês é o compromisso com a palavra de Deus. Quando nós nos tornamos pessoas comprometidas com a verdade, pode ser que teremos momentos difíceis a enfrentar, mas se estamos nas mãos de Deus, nós vamos um dia olhar para trás e louvar por tudo que Ele fez em nossa vida. E você que nos assiste através da TV Novo Tempo, vamos buscar ter essa fidelidade para com a palavra de Deus, colocar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele quer nos conduzir a verdades gloriosas. Ele vai abrir todas as portas necessárias para que o plano dEle se cumpra na sua vida. E eu queria convidar agora a todos nós a orarmos a Deus e nos colocarmos em suas mãos. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esta rica história que a Giane e o Levi trouxeram para nós, por esse testemunho de vida, por pessoas que se deixaram influenciar pelo Teu Espírito, que a despeito das amizades, da posição, dos gostos pessoais, eles abriram mão de tudo por amor à Tua palavra. E o Senhor tem recompensado essa fidelidade. Continue abençoando a eles e a todos nós, para que encaremos as verdades da Tua palavra com a mesma seriedade. Guarda-nos em Teu amor. Dai-nos a Tua bênção e a Tua paz ao nosso coração. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação no Bíblia Fácil. Na semana que vem, estaremos juntos para mais um tema da Palavra de Deus, descobrindo as maravilhas que Ele tem efetuado na salvação de pessoas. Eu aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá!